Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todo mundo. O Carlos disse que nós somos amigos, somos amigos desde o seminário. E usando uma experiência que nós tivemos numa matéria chamada Prática de Pregação, o Carlos ficou conhecido como o cara do fantasma. E quando ele leu aquele texto do Senhor Jesus andando sobre as águas, os discípulos gritaram: é um fantasma. E ele encenou toda aquela coisa, né? E eu fiquei conhecido como o pregador dos 10 pontos, né? Não era só dos 3, mas era dos 10 pontos. Eu usei esse para brincar com ele. Falei: Carlinho, olha, quanto tempo eu vou ter de pregação? Trouxe aqui 6 folhas de sermão. Eu falei: tá maluco? Mas não, graças a Deus essa história ficou para trás. Ninguém mais aqui prega em 10 pontos e ninguém mais grita que é um fantasma, né? Queridos, mas é um prazer enorme estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E nessa noite eu queria meditar num texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 ao 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. O texto da palavra de Deus nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Irmãos, qual é a importância de nós sabermos aquilo que forma a nossa identidade? É interessante nós pensarmos nessa questão sobre identidade, porque o mundo hoje luta para entender quem ele é. As pessoas que levantam as suas bandeiras pessoais estão lutando para tentar entender aquilo que faz parte da sua própria identidade. Se você olhar, por exemplo, em aquilo que nós chamamos de bio, ou seja, a biografia de uma pessoa no Instagram, ali a pessoa vai dizer quem ela acha que ela é. Aquilo que a descreve, aquilo que a identifica com alguma bandeira ou com alguma preferência de vida. E as experiências que nós temos na vida vão formando aquilo que nós chamamos de identidade. E a nossa identidade, ela molda aquilo que nós fazemos e nos empenhamos. Ou seja, os seus sonhos, aquilo que você busca com maior ênfase na sua vida, diz muito a respeito daquilo que você é. Mais uma história do seminário, só para ilustrar o que nós vamos discutir a respeito desse texto. Eu não sei se o Carlos vai lembrar disso, mas eu me lembro de uma visita que o reverendo Augusto Nicodemos fez para a nossa turma, enquanto esteve em Goiânia pastoreando a primeira igreja. E eu me lembro que a gente ficou muito empolgado com aquela visita, e o que mais me marcou naquele momento em que o reverendo Augusto estava ali com a gente, foi uma das palavras que ele disse, e que no meu ponto de vista tem a ver com a nossa identidade, e naquela ocasião com a nossa identidade como seminarista e futuramente como pastores da igreja. Eu tinha a expectativa de que quando o pastor Augusto entrasse na nossa sala, ele iria dar uma palavra de ânimo, uma palavra de: é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, não importa o que aconteça com vocês, vocês têm que seguir em frente, se formem no seminário, é uma carreira gloriosa, vocês vão ser felizes e tal.
mas eu me frustrei, porque ele não disse nada disso. Ao invés disso, ele disse mais ou menos assim: olha, se você não tem um chamado para ser um pastor, saia do seminário agora. Porque se você continuar, se você se formar, se você for ordenado, você vai sofrer, você vai fazer a tua família sofrer, e você vai fazer a sua igreja sofrer. E aquilo desconstruiu a minha visão que eu estava esperando do pastor Augusto, né? E eu acredito que isso diz muito a respeito daquilo que a nossa identidade, os propósitos de vida como homens de Deus antes do seminário nos levaram até lá. E aquilo me fez pensar, será que esse é um chamado realmente para nós? Será que essa é a identidade que eu quero construir para mim, para minha família, para a minha igreja? E baseado naquela experiência, os anos do seminário se passaram e o Senhor foi confirmando que é realmente um caminho onde nós, se não tivermos convicção, se nós não tivermos a certeza do caminho que nós estamos seguindo, essa identidade que nós achamos que temos como pastores trarão sofrimento para nós, para a nossa família e para a igreja que nós estamos pastoreando. Mas eu estou dizendo isso como uma experiência pessoal. Mas eu quero conversar nessa noite a respeito da sua identidade, da nossa identidade. E há um autor que eu gosto muito, que chama James Smith, e ele diz que o nosso coração, ele é uma espécie de bússola que aponta para um caminho específico. Ele não só aponta, mas ele também é um motor que nos leva até lá. E as coisas que nós, as práticas, os planos, os projetos que nós nos empenhamos todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, diz muito sobre quem nós somos e para onde nós estamos indo. Por isso que eu quero meditar com você nessa noite. Será que nós sabemos de fato quem nós somos, segundo o Evangelho? Porque eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha irmã, que se você não tiver essa convicção de quem o Senhor diz que você é, você vai estar fazendo a sua família, a sua igreja, e você vai estar fazendo você mesmo sofrer, pelo simples fato de você não saber quem você é em Cristo Jesus. E é por isso que eu acho que é um assunto tão importante, porque o mundo tem levantado bandeiras diversas, e estão tentando mostrar para nós quem nós devemos ser. E isso a parte da Escritura. Mas, meditando um pouco nesse texto nessa noite, eu quero mostrar para você quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Quem de fato nós éramos sem Cristo Jesus. E agora o que o Senhor Jesus espera de nós. Por isso que eu quero meditar com você a respeito do ministério da reconciliação. Se você notou na leitura desse texto, desses pouquíssimos versículos que nós lemos, essa palavra reconciliação apareceu 6 vezes. É uma palavra que então vai nortear, é a coluna central do texto, é a palavra reconciliação. E o que isso tem a ver, quando nós falamos de reconciliação, da obra reconciliadora que o Senhor Jesus fez em nós e por nós, o que isso tem a ver com a nossa formação da nossa identidade? E é isso que nós vamos então perceber a partir desse texto. No versículo 18, queridos, nós percebemos que o apóstolo Paulo destaca para nós a pessoa e a obra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz que de Deus provém todas as coisas. O versículo 18 vai dizer justamente isso. Tudo provém de Deus, e essa é a primeira informação que nós temos. Tudo provém de Deus. Mas especificamente o que provém de Deus? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que tudo provém de Deus, mas especificamente o que provém de Deus? E eu peço que você se atente ao que o versículo anterior, versículo 17, está nos dizendo. E é um versículo extremamente conhecido que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí o apóstolo Paulo dizendo ou explicando que essa renovação da identidade que nós tínhamos antes, ela só acontece porque isso vem de Deus. A obra resgatadora da nossa identidade, como ela deveria ser, como nós somos criados para ser,
ela é efetivada por Deus. Ou seja, não é pelo fato de você um dia, principalmente em virada de ano, né, você faz aquelas promessas mirabolantes. Todos nós fazemos. Ir para a academia, fazer dieta. Né? Nós prometemos coisas, nós prometemos que o ano que se encerra no dia 31 e que começa no dia 1º, vai ser um ano diferente. Mas eu quero dizer para você que do que o apóstolo Paulo está falando, não depende em absolutamente nada de nós. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós tínhamos uma identidade antes, ou seja, antes de Cristo, nós éramos pessoas diferentes do que somos agora. E quando o apóstolo Paulo vai explicar como é que isso acontece, ele diz, olha, tudo provém de Deus. Não foi porque um dia você se apaixonou pelo Evangelho, não foi porque um dia você começou a frequentar essa igreja, você se encontrou nessa igreja, e você acha que essa igreja agora é o seu lugar de vida, e frequentar a igreja virou uma rotina para você. Não foi porque você disse ao Senhor, olha, agora sim, eu acho que eu quero ter um compromisso com o Senhor. Se isso aconteceu na nossa vida, essa disposição em nós dizermos sim ao Senhor, foi porque o Senhor anteriormente nos deu uma nova identidade e nos transportou para uma nova criação. Perceba que Paulo está estabelecendo duas realidades de existências diferentes. Paulo está dizendo que há uma velha criação, da qual o Senhor nos tirou, e Ele nos transporta dessa velha criação para uma nova criação. De que criação Paulo está falando? A velha criação é aquela caída, é aquela que ainda está na sua existência sem Jesus, sem esperança de uma vida por vir. E aí o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus vem, baseado na eleição do Pai, na eternidade, e renova todas as coisas, e nos transforma por dentro, e nos tira dessa velha criação, e nos traz para uma nova realidade de vida, de identidade. É a partir de Deus e não daquilo que você se propõe a fazer. Não são velhas promessas de final de ano e de começo de ano que nos que nos levam a ter uma vida diferente, uma identidade diferente, mas é aquilo que Deus realiza em nosso favor. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tudo isso vem de Deus e não de nós, porque se viesse de nós, a obra estaria completamente distorcida. Porque pense comigo, se a obra de renovação relacional com o Pai dependesse primordialmente, prioritariamente de nós, cada um aqui tem uma visão a respeito de relacionamento com Deus. Cada um aqui tem uma dinâmica, inclusive, de relacionamento durante a semana com Deus. Uns têm uma semana, uma rotina mais intensa com o Pai, de devocional diária, de vida de oração. Outros nem tanto. Então, seria algo muito subjetivo. Cada um teria a sua prática de renovação diária com o Pai. Mas é Deus quem estabelece esse princípio de renovação. E aí o apóstolo Paulo, então, no versículo 18, vai dizer que se tudo depende de Deus, então vamos saber quem é esse Deus. Vocês precisam então saber que, em primeiro lugar, Ele renovou a vida de vocês, Ele renovou as perspectivas de vocês, e agora então vocês precisam saber quem Ele é. Antes de entrarmos de fato no versículo 18 e explicarmos o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessa renovação de vida, trazendo-nos de uma realidade caída, uma realidade sem perspectiva para a eternidade, e nos trazendo para uma nova criação. Há uma realidade que existia na Europa, especialmente nos países onde a reforma protestante se instalou muito fortemente, é que a vida das pessoas começaram a melhorar, em sentido até econômico financeiro. Inclusive isso foi a tese central de um autor chamado Max Weber. E ele, na Europa, as pessoas começaram a progredir, as famílias começaram a progredir no sentido econômico, porque
os pais de família, que antes de Cristo, antes de se converter ao Evangelho, tinham uma vida completamente devassa, eles então pararam, após a conversão, eles abandonaram essa vida, o dinheiro da família começou a, de fato, fazer com que eles tivessem uma vida melhor, as tabernas começaram a ser fechadas, os prostíbulos fecharam, e as famílias começaram então a progredir. Isso mostra, queridos, que quando Cristo entra na nossa vida, Ele renova todas as coisas. Quando Cristo decide então renovar a nossa história, a nossa identidade, a nossa família inclusive, é o lugar onde isso é mais visto. De maneira que quando nós não sabemos para onde vamos, a nossa família sofre, mas quando Cristo nos aponta o caminho, a nossa família é a primeira a colher os frutos disso. Pura e simplesmente porque Deus um dia disse que Ele iria renovar a nossa história. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, vai nos dizer quem é esse Deus que renova todas as coisas. Quem é esse Deus que tudo provém dEle? E Paulo vai dizer que Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Isso nos diz muito sobre Deus como o reconciliador de todas as coisas. E a dinâmica, queridos, é a seguinte: se havia uma necessidade de reconciliação, o que aconteceu anteriormente a isso? Se existe a necessidade de uma reconciliação, é porque algo deu errado anteriormente. É porque o ser humano, na sua trajetória, ele não entendeu o que Deus queria para a sua vida, ele não entendeu o que Deus estava esperando dele, e ele então decide por si mesmo seguir o seu próprio caminho, e então as coisas começam a dar errado. E de que evento nós estamos falando? Gênesis capítulo 3. Ali o ser humano pôs tudo a perder, queridos. Quando Deus cria o ser humano e coloca o ser humano no jardim do Éden e dá algumas responsabilidades para ele, e a única proibição que o Senhor dá é: de toda árvore do jardim vocês podem comer, exceto da árvore conhecimento do bem e do mal. E é para lá que o ser humano mira. E é ali que a história do ser humano começa a dar errado. E ali nós perdemos a nossa identidade. E ali o nosso relacionamento com Deus é quebrado. Mas o texto que o apóstolo Paulo acaba de enviar para essa igreja de Corinto diz que o Senhor está reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós somos os ofensores, irmãos. Somos nós que criamos problema na boa, perfeita e agradável criação de Deus. Nós somos aqueles que normalmente, no seu ímpeto de achar que está fazendo a coisa certa, está ofendendo ao Senhor. Nós somos os ofensores e Deus o ofendido. Mas Deus, Ele não é somente o ofendido, mas Ele agora toma a iniciativa de ser o reconciliador com aqueles humanos que o haviam abandonado, haviam quebrado o seu relacionamento, e Deus agora se propõe a estender a sua mão de graça e misericórdia e restabelecer a ordem e a paz. E Deus se torna então um reconciliador. De ofendido, Deus passa a ser um reconciliador. E Ele providencia esse resgate para o ser humano caído através da morte de Jesus. Você já parou para pensar, irmãos, que para Deus efetuar o perdão sobre mim e sobre você, isso provocou um sofrimento tanto em Jesus, que foi quem pagou o preço, que foi aquele que teve a morte mais terrível da história da humanidade, porque em Jesus, Deus estava castigando o seu Filho. O castigo que nos traz a paz estava sendo aplicado ao Senhor Jesus, e essa foi a morte mais terrível que nós temos notícia da história. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, e isso provocou sofrimento, obviamente, mas você já parou para pensar que para Deus perdoar a mim e a você, isso também provocou sofrimento nele? Especialmente a você que é pai,
Eu duvido muito que você entregaria o seu filho como Deus entregou o seu, para pagar um preço que não era dele. Você não faria isso. O sofrimento foi de Cristo, sim, mas Deus, o Pai, também sofreu. E Ele então decide reconciliar consigo mesmo essa humanidade que o afronta, essa humanidade que só tem pensamentos egoístas de si mesmo. E Deus estende a mão misericordiosa e diz que Ele vai reconciliar esse mundo caído. E quando o Pai realiza a sua obra reconciliadora, Ele nos entrega a mesma obra a nós. Perceba que, em pelo menos 2 momentos, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Deus fez isso na história, Ele nos reconciliou em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo, Ele, mudando a nossa identidade agora, para reconciliados, o que Ele faz para nós? Versículo 18 vai nos dizer que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha como é que Deus Ele agora está mostrando para nós quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é a nossa responsabilidade nesse mundo. É importante nós dizermos que os pais, eles exercem uma influência tão grande nos filhos, no sentido de torná-los discípulos ou não de Jesus, porque dependendo daquilo que os pais entendem ser a identidade dos seus filhos, ou a identidade que seus filhos devem ter, os seus pais ensinam os seus filhos a seguirem caminhos distintos. O que eu quero dizer com isso? Pais materialistas formam filhos materialistas. Se você acha que para o teu filho não passar desta vida sem um objetivo de vida, e você acha que para ele ter de fato uma existência com algum tipo de sentido, e você diz, olha, você tem que se formar nesse curso aqui, você tem que ter essa conta bancária com essa quantidade de dinheiro, você tem que ter. E os pais não percebem que estão criando filhos materialistas, onde a identidade deles é formada pelo que têm, onde a identidade deles é formada pelo curso que fazem, de maneira que temos notícias de alguns pais que, quando o filho diz que quer fazer um curso de faculdade, o pai diz, se você fizer isso aí, eu não te apoio. Você tem que fazer o que eu acho que você precisa. Você tem que fazer o que eu acho que vai te dar dinheiro. E de maneira muito sutil, os pais começam a mandar mensagens para os filhos, olha, sentido de vida é isso. Mas por outro lado, pais que são discípulos de Jesus formam outros discípulos de Jesus. Você quer saber o quão grave é isso? No livro de Juízes, há um fato interessante, porque depois que Josué, juntamente com aquela geração que nasceu no deserto, eles entram na terra prometida, conquistam a terra, e essa mesma geração que conquistou a terra, ela morre. O texto de Juízes vai nos dizer que aquela geração morre, ela passa, e depois se levanta outra geração, com um detalhe específico, uma geração que não conhecia o Senhor, e nem o que o Senhor havia feito. Queridos, eu fico pensando, o que aconteceu? Porque no prazo de uma geração, a fé foi esquecida. O Deus de Israel foi esquecido. O que aconteceu? Será que nós tínhamos pais israelitas preocupados em mostrar para os filhos os limites territoriais, como sobreviver naquela terra, como comprar gado de maneira apropriada, como cultivar a terra daquela maneira que desse mais frutos? Era isso que eles estavam empenhados, mas eles se esqueceram de passar para a geração futura a fé no Deus de Israel. E de maneira muito trágica, o texto de Juízes vai nos dizer, essa geração se levantou e não sabia quem o Senhor era.
Qual é a geração que nós estamos formando, irmãos? Qual é a identidade nós estamos entregando para os nossos filhos? A de reconciliadores? A de reconciliados? Ou aqueles que estão com a obrigação de vencerem no mundo, vencerem na vida? O apóstolo Paulo, então, continua a exposição do seu texto, a exposição da sua ideia, dizendo que o Senhor nos entregou. Você percebeu que primeiro começa em Deus, a mudança da nossa identidade. Depois o Senhor nos entrega essa nova identidade e nos diz: faça exatamente o mesmo que eu fiz por você. Entendo eu que a começar pela sua casa. E qual é a essência desse ministério da reconciliação, irmãos? Paulo explica isso no versículo 19. Vamos ler de novo o versículo 19. Quando ele diz que ele nos deu esse ministério, e aí no 19 ele explica: a saber, que Deus estava em Cristo, olha de novo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava fazendo, irmãos, com que a normalidade relacional entre nós e Ele viesse à tona mais uma vez. E qual que é a normalidade entre o relacionamento entre Deus e nós? Normalidade relacional é o que nós tínhamos no Jardim do Éden, meus irmãos, e que perdemos após a queda. A normalidade no Jardim do Éden era uma normalidade, era algo tão perfeito, e era aquilo que Deus tinha para nós, era aquilo que o Senhor havia preparado para que a raça humana permanecesse pela eternidade. E quando o ser humano cai, quando o ser humano peca, o ser humano então percebe que ele não sabe mais para onde vai. E aí existe até aquela frase muito conhecida: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O Senhor então tem que expulsar esse homem pecador do Jardim do Éden. O seu relacionamento com Deus é quebrado, o seu relacionamento com o próximo é quebrado, e o seu relacionamento com a criação é quebrado. Percebe que tudo gira em torno de identidade? Tudo está girando em torno daquilo que o ser humano deveria ser e não é. E a partir da reconciliação que Deus está fazendo em Cristo Jesus, o Senhor está novamente nos levando a essa realidade que deveria ter sido mantida. E essa realidade, essa essência do ministério, é o modo como Deus fez isso por meio de Cristo Jesus, reconciliando não somente nós, não somente a igreja, não somente os eleitos, mas a criação inteira. O apóstolo Paulo diz também em Romanos capítulo 8 que a criação está gemendo, aguardando pela restauração, pela renovação de todas as coisas. A própria criação espera que ela seja renovada. Até a criação espera que a sua identidade, usurpada por Adão, ela seja devolvida. E o apóstolo Paulo também diz que para isso, ele não nos condenou ao juízo, como deveria ter sido feito. Sabe o que Deus deveria ter feito quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? Deus deveria ter matado eles instantaneamente. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem diz. Porque quando o Senhor diz: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E eles não morreram. Ali nós já temos o conceito de graça. Ali o conceito de graça é aplicado sobre a vida daqueles pecadores, porque graça é o favor imerecido de Deus, quando nós merecíamos o contrário. E aí o Senhor vem, e a partir da obra de Jesus, é sempre por Jesus, é sempre a partir da obra de Jesus, Ele nos traz para perto mais uma vez.
e após realizar essa obra de novo, Ele nos confia a mesma obra. Note que no versículo 18 nós já vimos que o Senhor reconcilia consigo mesmo o mundo e nos dá o ministério da reconciliação. Versículo 19, Ele reconcilia todas as coisas em Cristo Jesus e nos confia o quê? A palavra de reconciliação. Ele nos diz o que fazer quando Ele nos dá o ministério. E Ele nos diz como fazer quando Ele nos dá a palavra da reconciliação. Percebe que nós não precisamos inventar nada. Você não precisa inventar nada. Você não precisa tentar entender como que você vai reconciliar, como que você vai ser um reconciliador na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Você não precisa inventar a roda. Já está aqui. O preço maior, o trabalho maior já foi feito por Deus. Como nós já dissemos, tudo vem de Deus. E depois que Ele faz todas as coisas, Ele nos entrega uma responsabilidade. E aí no versículo 20, Deus recalibra a bússola do nosso coração ao dizer o que devemos ser no mundo. O que nós devemos ser? Agora chegou no ponto central do texto. O que você e eu devemos ser no mundo? O que você e eu precisamos nos lembrar a cada manhã quando nos levantamos para retomar as nossas atividades diárias? Segunda-feira, você vai voltar para o trabalho, as crianças voltam para a escola, graças a Deus, depois de 432 dias de férias. Não sei os irmãos, mas uma criança de 3 e uma de 1 ano faz um estrago em casa. E nós estamos dando glória a Deus por estar voltando às aulas. Mas irmãos, o que deve motivar a nossa existência e cada dia nos levantarmos para trabalhar, para estudar? O que nos move, a identidade que deve estar conosco a cada dia. Paulo vai explicar no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, eu disse tudo isso para dizer para você nessa noite que você é um embaixador de Jesus. Todas essas histórias que eu contei para você, histórias pessoais, história do seminário, esse texto que nós explicamos até aqui, tudo isso foi para dizer para você que você, em primeiro lugar, você não é um médico, você não é um engenheiro, você não é um estudante, você não é uma dona de casa, você não é um policial, você não é um juiz, nada disso é a sua identidade, primordialmente. A coisa que mais define a sua vida e a sua identidade é o ministério que o Senhor deu para você, de ser um embaixador do reino de Deus. Charles Spurgeon vai dizer, mas a respeito do ministério pastoral, a respeito de ser um pregador, mas eu quero expandir essa ideia. Ele vai dizer que o Senhor Deus, se o Senhor Deus confiou a você o ministério da pregação, não se rebaixa ao ponto de aceitar o mesmo cargo de presidente em qualquer país por aí. E eu quero dizer para você que, se o Senhor confiou o ministério da reconciliação, de você ser um embaixador de Jesus, não rebaixe o seu ministério aceitando qualquer proposta que o mundo te faz. Não ache que qualquer outra coisa deve definir a sua identidade, seja ela qual for, status social, financeiro, status político, nada disso define a sua identidade. Porque se você deixar que isso aconteça, você não vai saber para onde você vai. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A primeira coisa que o Senhor vai nos dizer é que nós somos embaixadores dEle. E o apóstolo Paulo expande essa ideia ainda mais, porque ele vai dizer que é como se o próprio Deus estivesse falando através de nós, para que o mundo se reconcilie com Ele. Queridos, quem disse que o Senhor não fala através da sua vida? Se o apóstolo Paulo está dizendo que, por intermédio de você, das palavras que você diz, do testemunho que você dá, o Senhor está exortando o mundo para que se reconcilie com Ele mesmo. Veja a importância de você entender qual é a sua identidade nesse mundo. Porque se você não tiver consciência de que você é um embaixador de Deus nesse mundo, você nunca vai aproveitar as oportunidades que o Senhor te dá para reconciliar pessoas com Ele.
E aí nós entendemos a dinâmica da evangelização. Por que a dinâmica da evangelização ela é tão difícil? Eu não sei no contexto de vocês, mas no nosso contexto, quando você diz evangelização, as pessoas dão até um arrepio. Meu Deus do céu, como é que faz isso? E as pessoas acham que evangelizar é bater com Bíblia na cabeça das pessoas. É dar uma de João Batista: arrependei-vos, pois. Pode até ser, se esse for o teu ministério. Mas evangelizar, primeiro começa com o teu testemunho. É de você não colocar os teus ideais na frente do Evangelho. É de você entender que todas as oportunidades que Deus te dá, você precisa aproveitar, porque você é um embaixador. O embaixador é aquele que não vive na sua pátria, mas é aquele que está em uma outra pátria, representando um seu governante. E nós não somos dessa pátria. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui peregrinando. Mas enquanto nós estamos peregrinando, estamos representando o Cordeiro, o Leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que nos deu a vida e aquele que renova todas as coisas pela sua cruz. E Ele te dá esse ministério da reconciliação. E aí, meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor diz como deve ser. A nossa mensagem é de reconciliação, e por isso, por meio disso, o apóstolo Paulo diz: rogamos a vós outros que vos reconcilieis com Deus. De novo aqui nós vemos uma dinâmica de evangelização. Sabe por que a gente acha tão difícil evangelizar? Porque às vezes nós somos legalistas, irmãos. Porque às vezes nós achamos que a pessoa precisa abandonar esse ou aquele vício para depois se tornar crente. Faça isso ou faça aquilo, aí sim você pode ser um seguidor de Jesus. Quando é o contrário, seja um seguidor de Jesus, e assim a sua vida vai sendo renovada. E a palavra que o apóstolo Paulo destaca, e que eu acho extremamente interessante para nós, é rogamos. Paulo não está dizendo: convertam-se ao Senhor ou vocês vão para o inferno, pecadores malditos. Você não precisa ser um Jonathan Edwards, pregando pecadores na mão de um Deus irado, para que as pessoas tenham medo desse Deus, e então, a partir de um medo extremo desse Deus, de ir para o inferno, essas pessoas então venham para a igreja. E aí a gente acha que igreja cheia é sinônimo de céu cheio. Não é. Quando Paulo diz rogamos, é de uma maneira tão terna, é de uma maneira tão amorosa, que isso nos constrange. Por isso, quando a gente vai falar do amor de Deus, tem que ser dessa maneira. Rogamos. Rogamos. Irmãos, o que isso implica na nossa vida? O que isso traz como consequência e o que nós podemos fazer a partir desse texto? Eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer, depois que vimos o que o apóstolo diz sobre reconciliação e sobre identidade. Se somos embaixadores da reconciliação, do ministério da reconciliação, nós precisamos agir como tais. Não há como agir de maneira diferente. Se você ouviu esse sermão, e eu rogo ao Senhor que tenha, de fato, mexido com o teu coração, e eu espero que o Senhor reorganize a sua vida e a sua identidade, caso isso seja necessário. Mas eu quero dizer em termos práticos para você, que o ministério da reconciliação, ele é visível. Ele não é uma teoria que nós estamos aqui tentando explicar para você. Ele é palpável. Assim como Jesus é. Ele é real. Ele é experiência. Ele é aquilo que você se esforça para ter diariamente. E como é que a gente faz isso? Como é que eu tenho um ministério da reconciliação? Ou como é que eu me torno um embaixador de Jesus? Aí eu recorro de novo ao apóstolo Paulo. Primeira coisa que você pode fazer: maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos como a igreja se sujeita a Cristo.
Se você é um marido ou uma esposa que não está conectado com esse texto, quer dizer que a tua identidade como embaixador precisa de uma restauração. Se a tua casa é o lugar onde o Evangelho é menos visto, a tua identidade como embaixador precisa ser renovada. Filhos, obedeceis aos vossos pais em tudo. Pais, não leveis os vossos filhos à ira, para que eles não desanimem. Se você, filho, tem sido um filho rebelde, mas ao mesmo tempo diz que é crente, sua identidade não está completa. Se você, pai, que diz que é crente, mas você não respeita a singularidade do teu filho, aquilo que o seu filho pensa, inclusive de diferente de você, e que não agride o Evangelho, você está irritando o seu filho, você está levando o seu filho ao desânimo com o Evangelho, a tua identidade como embaixador precisa ser restaurada. Servos, patrões, antes da CLT, vocês que são servos crentes, funcionários crentes, patrões crentes, não é a CLT que primordialmente precisa regular as relações de vocês, mas é o Evangelho. Ser um embaixador de Jesus no mundo requer, em primeiro lugar, sermos embaixadores de Jesus na nossa casa. Outra coisa que nós podemos fazer, nós não temos o direito de reter o perdão. Nós não temos o direito de reter o perdão, porque nós éramos os maiores ofensores da história e fomos perdoados. Queridos, pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, de se reconciliar com as outras pessoas que o ofendem, inclusive, é porque ele acha que nunca ofendeu a Deus. É porque ele acha que talvez a ofensa que ele fez a Deus não seja tão grande assim. E o argumento que talvez essa pessoa vai usar é que, pastor, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Tá, irmão, mas você sabe o que você fez contra Deus? E Deus te perdoou? A oração que o Senhor Jesus nos ensina, inclusive, diz isso: perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, essa é uma palavra tão séria. Quando você ora isso, pedindo para Deus te perdoar, assim como você perdoa as outras pessoas, isso é muito sério. Mas uma ilustração, a minha família, ela tem, eu tenho 10 tios, é uma família grande. E desses 10 irmãos, pelo menos 4 não se falam há mais de 40 anos. E na sexta-feira, eu estive visitando um deles, e eles moram numa cidade próxima de Goiânia, chamada Bela Vista. E quando a gente chega, eu compartilho isso com a minha esposa, que estava do meu lado, com a minha mãe, que estava no banco de trás com as meninas, e toda vez que quando eu chego na cidade, esses 4 tios moram ali, nessa mesma cidade. E eu compartilho com elas, acho que toda vez quando a gente vai lá, algo instantâneo. Que quando eu chego naquela cidade, eu me sinto mal. Porque é uma cidade onde parece que ninguém é feliz, da minha família. Parece que as pessoas, elas não têm prazer na vida mais. Onde as pessoas sabem exatamente o que está acontecendo com a vida daquele que nós não nos falamos, mas nos negamos a liberar o perdão. E olha a ironia que Deus faz. Certa vez, há uns meses atrás, 2 desses tios meus, eles se sentiram mal, e eles então tiveram que ser levados para um hospital da cidade. No mesmo dia passaram mal, levados para o mesmo hospital, e para onde eles foram?
para a mesma sala. Aí fica parecendo. E eles são, tá? Eles têm quase 80 anos, tá, irmãos? Já viu criança, quando não quer falar uma com a outra? Emburrado? Ficou um num canto e outro no outro, tomando soro lá. Horas e horas, um do lado do outro. E isso é tão explícito, que até os funcionários do hospital já sabem da história que eles não se falam. Colocou um num canto, outro no outro. Olha que vida miserável que a gente tem. Pura e simplesmente porque a gente não entende que nós somos reconciliados com Deus, isso custou a vida do seu filho, e que não importa aquilo que custe para nós, nós precisamos nos reconciliar com as pessoas que nós ofendemos e que nós somos ofendidos. Nós não temos o direito de negar o perdão, independente daquilo que nós sofremos, porque se fosse para negar o perdão, aquele que deveria negar era Deus, e Ele não o fez. E eu não sei como é que está a tua vida hoje aqui, meu irmão, não sei como é que está o teu coração e os teus relacionamentos lá fora, mas eu rogo ao Senhor Jesus, que você se reconcilie, primeiro com o Senhor, e depois com a pessoa que você ofendeu ou que foi ofendido. Quando é que é a ceia aqui, Carlinhos? Domingo que vem? Irmãos, a ceia do Senhor não pode ser participada, não pode ser desfrutada, se nós estivermos em relacionamentos quebrados. A ceia do Senhor é um lugar de paz, e você precisa se reconciliar. Vá para a sua casa e pense nisso hoje. Você tem uma identidade como embaixador de Jesus, e essa identidade precisa fazer sentido na tua família, na tua casa. Senão você não está sendo embaixador de nada. E por último, eu quero dizer para você que deveria estar num relacionamento mais profundo com o Senhor, ou você que é crente, mas já está afastado do Senhor já faz um tempo. Talvez você que está nos assistindo já não congrega já faz muito tempo. E o fato de você não congregar da maneira como você deveria faz com que a sua identidade ela comece a ficar turva. E você acaba não entendendo que o Senhor trouxe você para a igreja, para o corpo de Jesus, como reconciliado, para que você também promova a reconciliação. E eu quero dizer que você que está longe dos caminhos do Senhor, precisa se reconciliar com Ele. Seja você crente que está desviado, ou seja você mesmo que ainda não é. O Senhor tem uma mão de misericórdia estendida para você nessa noite. E que você precisa dEle urgente e desesperadamente. Para que o teu coração não seja essa bússola descalibrada, que te leva para qualquer caminho que você entende que é. Para que você de fato resgate a tua identidade em Cristo Jesus. Porque se você não resgatar essa identidade que Cristo Jesus te dá, não importa as terapias com psicólogos que você faça, não importa a quantidade de promessa que você faça, não importa a quantidade de empregos que você tente mudar para trazer um sentido para a sua vida, nada vai fazer sentido para a sua vida se você não reajustar a sua identidade de acordo com aquilo que o Senhor diz que Ele tem que ser. Agostinho, eu quero encerrar aqui. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que no nosso coração existe um espaço tão grande, que é exatamente o espaço que cabe o Senhor, que cabe Deus. E o nosso coração não descansa enquanto não encontra esse Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, a tua identidade está nele. A sua identidade está nele. E quando você descobre isso, e descobre que o Senhor está te dando o ministério da reconciliação, você também se reconcilia com as pessoas. E é por isso que eu quero nessa noite orar por você. Se você tem um passado que você precisa de reconciliação, pessoas que você precisa se reconciliar, famílias, não espere, assim como a minha família tem esperado mais de 40 anos para que isso aconteça.
A amargura é algo que corrói o coração do ser humano. Por isso que eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor venha e traga e restaure a sua identidade nele. E se você entende que você precisa dessa renovação, quero convidar você a ficar de pé. Você entende que você necessita dessa restauração do Senhor, eu convido você a fazer isso. Onde você está, a se colocar de pé, para que juntos nós possamos fazer essa oração e pedir que o Senhor intervenha na sua vida. Tá. Senhor Deus, a sua igreja se encontra aqui nesse momento, e nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. E muitas vezes, ó Deus, nós nos perdemos naquilo que nós entendemos ser o caminho a ser seguido, mas muitas vezes é o caminho que o nosso coração, atordoado pelas ofertas que o mundo faz, esquece de onde veio e para onde vai, esquece a identidade que o Senhor Jesus já lhe entregou, e aí nós provocamos inimizades, e aí nós provocamos, ó Deus, a ruptura dos relacionamentos com o Senhor, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos na igreja. Tudo isso porque nós deixamos de pensar sobre qual é a identidade que o Senhor tem para nós. Mas nessa noite, Senhor Deus, eu quero rogar por cada irmão que se colocou de pé, entendendo que há uma realidade diferente para nós que somos crentes no Senhor Jesus. Há uma realidade de identidade diferente do que aquilo que o mundo diz para nós que nós devemos ser. Quando o Evangelho diz que nós somos embaixadores de Jesus, e estamos nesse mundo com o propósito de reconciliá-lo com o Senhor. E nesta noite eu quero rogar a Ti, reconcilie pessoas contigo nesta noite, Senhor. Reconcilie famílias, reconcilie amigos, reconcilie pais e filhos, reconcilie irmãos que talvez nessa igreja tenham se ofendido. Reconcilie, Senhor Deus, aqueles que precisam de restauração nos seus relacionamentos, baseados não naquilo que nós podemos ser por nós mesmos, mas naquilo que o Senhor diz que nós somos, e naquilo que já foi feito por nós. Porque para que a nossa reconciliação com o Senhor fosse concreta, fosse exata, fosse restaurada, o sangue do Teu Filho foi derramado, e cada gota do sangue do Teu Filho naquela cruz redundou em um relacionamento novo, na nova criação, e nós somos unidos ao corpo do Senhor Jesus agora, restaurados, reconciliados e prontos para sermos reconciliadores. Derrama sobre esta igreja, derrama sobre este povo, Senhor Deus, as suas ternas misericórdias, para que este povo entenda que há um ministério a ser, ó Deus, assumido, e uma palavra a ser pregada onde quer que nós estejamos. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Recalibra os nossos desejos, recalibra o nosso coração, para que a gente pare de andar para um lado e para o outro, perdidos nos nossos sonhos, quando nós deveríamos estar sonhando o sonho do Senhor, e empenhando a nossa história na história do Senhor. É assim que a nossa vida ganha sentido. É assim que a nossa história ganha sentido, quando nós estamos ligados à videira verdadeira que é o Senhor Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém.